Deus, de número 38, salmo atribuído a Davi. Esse salmo é um salmo de penitência, ele expressa aí a dor física. Esse é um salmo, é, vamos dizer assim, um luto. Nem sempre o luto tem a ver com a morte de alguém, mas quando você perde alguma coisa na sua vida, tem a ver com, às vezes, um trabalho, uma faculdade, um, um casamento, é uma perda. E aí a pessoa entra num luto, aí vem a angústia espiritual na vida da pessoa, e aí essa questão da culpa também que surge no coração, porque começa a se indagar onde foi que eu falhei aqui ou ali, e é um clamor assim. Esse salmo ele é bem legal porque eh, você vai ver quando nós estivermos falando sobre ele, parece que alguém tem uma dor assim, e a sua condição parece estar ligada ao pecado. Mas mesmo assim, ela confia na misericórdia do Senhor. O Salmo 38 ele pode ser dividido em três blocos, ou até cinco, eu coloquei aqui, né? O verso 1 a 2, uma súplica inicial por misericórdia, descrição do sofrimento físico e espiritual de 3 a 8, isolamento social e abandono, 9 a 12, silêncio e submissão diante de Deus, verso 3 a 16, e a confissão do clamor e esperança no final, o verso 17 e 22. Então vamos lá. O verso 1 e 2 aí. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Ah, Davi era pai, e ele sabia como era disciplinar um filho na ira. É, não porque ele sentia raiva, a pessoa sente raiva de um filho, ou talvez por ele. Por isso que a Bíblia fala lá, educa o filho com a vara, porque a vara entorta, por mais irritado que você possa ter, a vara ela entorta. Então ela não machuca. O, Isso é muito importante, porque Davi se vê assim e ele fala: Deus, não me repreendas na sua ira, nem me castigue no teu furor. O repreender, esse corrigir de Deus, essa ira intensa aí, Davi ele pede pela misericórdia de Deus, ele fala: cravam-se em mim as tuas setas e na tua mão recaia sobre mim, porque ele já sentia a culpa. Talvez estava vendo uma mensagem, Pastor Prince, e ele falando sobre o poder do pecado e o poder da culpa do pecado. Hoje, lendo a devocional, fala sobre, e foi bem legal porque tudo casa, né? Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, e ontem, na devocional, Pastor Calito, Palavras Proféticas, ele citou Isaías 6, 6 a 7, quando ele fala sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. E é bem legal porque traz essa ideia de intensidade do perdão. Então, Davi, ele não rejeita essa correção de Deus. Hebreus vai falar, Deus disciplina os que amam, né? Não é uma questão de rejeitar a correção, mas também a gente pode pedir misericórdia. Eu sei que eu errei, mas eu preciso da sua ajuda. E Davi, ele não rejeita, mas ele teme a intensidade do juízo que está vindo sobre ele e pede misericórdia no processo. Talvez tenha a ver com a ação de Absalão, né, ou não. Existe uma diferença nesses dois versículos entre a correção, que é o amor, e a ira, que é o juízo. Nós só falamos sobre isso, né?
Resep, Evemeleque, que quer dizer graça e verdade, Yeshua. A Deus vem, como é que vamos falar assim? Quando você é corrigido, a disciplina de Deus vem. Não é que não era, não, como é que eu vou dizer? Tentar buscar outro caminho aqui. Quando a gente recebe a graça de Deus, a gente recebe uma graça imerecida, ou seja, eu ganhei aquilo que eu não merecia. Isso é graça. Recebe. Caris, do grego. Eu recebo algo que eu não mereço. Mas quando eu fiz algo errado, que eu mereci o juízo, eu tenho a misericórdia de Deus. A misericórdia é algo que você merece e não recebe. É, algo que você merece isso e não recebe. Então, graça você recebe o que não merece, misericórdia você não recebe o que deveria receber, que seria esse juízo. E é isso que Davi vem clamar ao Senhor. E aí, por que que ele vai falar isso? Porque ele sente o peso do pecado no corpo dele. O verso 3 a 8, olha o que diz o verso 3. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Você vê que ele está mais preocupado com ter decepcionado a Deus. A culpa vem pela decepção. Eu vejo que é tão interessante isso, porque não é o fato de eu ter errado que me entristece, é o fato de não ter conseguido vencer o processo que Deus tinha permitido na minha vida. E aí vem a culpa por ter falhado contra Deus. E é isso que machuca a nossa alma, o nosso espírito. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Então, Davi, ele olha para si e ele olha e ele não vê integridade na saúde dele. Não tem a carne, ele fala do seu corpo, da sua carne. Você vê que ele entra num estágio de depressão, a verdade é essa. A gente sente fraco, parece que a energia toda do seu corpo vai para tentar sobreviver. A dor da alma das pessoas é algo muito interessante. O ser humano desconhece essa verdade muitas vezes, porque o nosso julgamento é sempre julgar um ou outro, mas a dor da alma é algo que você. Eu vi uma frase que entre a mente e a alma não nunca se sabe o que pode acontecer, porque elas estão ali, né, entre a carne e a alma, é algo, ou a razão e a alma, essa mistura. Então, assim, é algo bem complexo. E aí ele chega no verso 4: pois se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados exerce as minhas forças. Literalmente isso. Quantas vezes a gente se sente assim tão, um peso tão grande nas costas que chega a encurvar. A verdade é essa, que quando oro por alguém também. E é uma tristeza porque você vê a dor da pessoa e só o Espírito Santo para trazer alívio na alma da pessoa e na nossa alma. E aí Davi ele traz isso, eu acho tão lindo assim, porque é, o religioso ele gosta de julgar e parece que está tudo perfeito. Ele é o religioso é uma selfie, né, de Instagram, de rede social toda hora. Tá sempre bonito, sorridente e nada de errado acontece na vida dele. Mas o cristão, ele é diferente. O cristão, ele tem as lutas dele, ele passa. Cada dia eu vejo isso na minha vida. Ah, depois de um tempo, você começa a meditar. Quando a gente passa aí a metade do caminho, já passei de 50, então aí você começa a ver que o processo nem sempre foi como deveria ter sido.
E aí Davi ele traz isso. O verso 5: tornam-se infectadas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Então, como diz Provérbios, né, o pecado é uma loucura. E Davi, ele viu isso, talvez que a questão com Batseba, não sei, pode ser, porque Deus nos perdoa, e não duvido disso, mas nem sempre a gente se perdoa, nem sempre a gente é capaz de falar, Deus, eu queria sentir perdoado. Sabe essa sensação? Às vezes a gente sente, às vezes não, de repente você sente uma angústia e não sabe nem por quê. É porque e quando eu estava lendo hoje, meditando ali em Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos, e ministrei mesmo na minha vida, eu mesmo, porque é algo que todos os dias é uma luta. Você para, você reflete, você chora diante de Deus. E Davi estava nesse momento. E ele chega e ele fala assim, o verso 6: ele sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Então, assim, é exatamente isso. Davi, ele vê a iniquidade dele e ele traz isso à tona e ele vive um luto. Ele perdeu alguma coisa. A biografia dele foi manchada. Quando a gente erra, eu entendo tudo isso. As pessoas podem até falar, não, mas Jesus já te perdoou e eu creio. Mas sempre vem aquela sensação de, poxa, né? Eu falhei aqui. Não devia ter falhado nessa área ou naquela outra área. É, enganoso é o coração mais que qualquer coisa. A nossa vida ela é assim. E aí o peso disso é muito, o preço é muito caro. Não estou falando nem da questão do escândalo ou de tudo isso, mas a pessoa realmente que conhece a Deus, ela vai se sentir tão envergonhada com uma situação que ela realmente, como diz lá em 2 Coríntios, que a gente já viu isso aí, a, ela acaba trazendo um peso, né, até a morte de alguns, né? A ação do mundo sobre a vida do homem traz a morte, mas a ação de Deus traz a vida. Ou seja, a disciplina do mundo ocorre a morte, mas a disciplina de Deus gera vida. E nessa luta, nesse esforço, nesse último fôlego aí, é que você acha que não vai dar conta, o Espírito Santo vai e te ajuda. E aí ele fala assim: arde-me os lombos e não há parte sã na minha carne. E ele chega: estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Então ele está encurvado pelo peso do pecado. Não que ele estava pecando ali, mas ele já reconheceu que pecou, que ele falhou e não tem jeito. É, infelizmente, falhei ali. O Davi vai dizer: não tem mais jeito. E aí ele geme de dia e de noite. Você sabe que é o mais triste assim, nessas horas? Eu vejo assim, não é a pessoa ter errado, é não ter ninguém para ajudar ele a se levantar. Porque o efeito do pecado já é tão duro. E se ele chega e fala, olha, e ele encontra alguém, você errou aqui, você não tem jeito, você não tem jeito. Sabe essa maldição que a pessoa vai falando? É, talvez eu e você não consiga ajudar todo mundo, mas nessas horas é assim, não adianta falar, olha, você não tem jeito,
mas dizer, cara, eu não dou conta de te ajudar, mas vamos tentar alguém que possa te ajudar, sei lá, vai depender da luta da pessoa. Às vezes, se é um vício, precisa de um centro de recuperação. Não tem como, se não for um centro de recuperação, a pessoa precisa de algo assim. E aí, essa mentalidade que Davi estava passando sobre a sua vida, né? Que o sofrimento físico e espiritual não tem separação. A dor da alma dele, a dor do espírito dele estavam ali. Porque chega no verso 9 a 12, como é que ele já vem nessa angústia, nessa luta, nesse tropeço, e ele fala: na presença do Senhor estão os meus desejos todos os dias. Então, essa solidão, essa rejeição, e ele coloca diante do Senhor, e a minha ansiedade não te é oculta. Ou seja, sabe aquele momento que você não sabe nem como orar? É exatamente esse momento de Davi. Você talvez passe ali e fala: nossa, Senhor, o que eu gostaria está diante do Senhor. Não vou repetir de novo. Ah, e a ansiedade o processo é algo muito importante. Muitas vezes nós queremos adiantar esse processo, o que atrapalha o processo. Dura isso. Quantas vezes tentei adiantar o meu processo de Deus e igual aquele filme, né? O clique lá, a pessoa vai pulando aquilo que machuca, aquilo que e, e não ajuda. Então, Davi, ele se vê, né, ele fala: bate-me excitado o coração e faltam minhas forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Então ele se sente perder aquele que destruiu Golias, que venceu os filisteus, agora estava numa situação deprimente, acuado, envergonhado, humilhado. Davi não tinha mais força. No caso de Absalão, Aminon, que violentou a própria irmã, não é que Davi ficou passivo. A passividade ela veio porque é, ele se sentia tão culpado da dor da questão de Batseba que tanto olha só, depois você pode ler, você de ler. Davi se sentia tão incapaz de educar os seus filhos que ele entrega Salomão para ser cuidado por Natã, o profeta, que falou com ele lá atrás, que a gente já viu no caso de Batseba. É tamanha o peso do pecado. Olha só que coisa triste na nossa vida. Muitas vezes a gente quer, Deus, eu não dou conta, não dou, né? Se não tiver alguém para me ajudar. E Salomão se torna rei. Deus escolheu Salomão, filho do fruto de adultério, mas por causa disso. Então, tem esse abandono social de Davi. Aí chega no verso 11, é, os meus amigos e companheiros afastaram-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Ninguém, gente, não tinha uma mão para ajudar Davi, Deus que me perdoe. Nem sempre você vai ter uma mão para te ajudar. É triste, mas é verdade. É uma pena, porque Davi sofre esse abandono social, essa perda do apoio emocional. Isso é tão importante porque a pessoa já está. Eu vejo a pessoa que infelizmente acaba se suicidando, ela perde tanta coisa na vida dela e a dor na alma dela é tão grande que o físico dela não controla mais. E aí ela é capaz de, infelizmente, tirar a própria vida porque não tem ninguém para estender a mão.
Eu me sinto até assim, falo, nossa Deus, que pena que eu não pude ser usado para estender a mão por ninguém. O verso 12 ele diz assim: armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que procuram fazer mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Com certeza alguém estava. Gente, se é uma coisa que o diabo gosta, é ficar lembrando onde você errou. E Davi vai falar o quê? Não, não errei. Os amigos mais próximos não era qualquer um. Ele estava na corte, não entrava qualquer um na corte. Eram os amigos, os familiares, né? Davi tinha não só essa dor interna, mas também a alegria das pessoas ver, olha lá, Davi, não era tão santo como dizia ser. Olha lá, Davi, ainda bem que vai morrer mesmo, né? Só fez tudo errado. Tudo que de bom parece que tudo. Você acertou nove, errou um, ninguém vai lembrar das nove vezes que você acertou, mas daquela um, como diz aquele ditado, né? É, é triste, mas assim, né? Todo mundo vê onde trupica, mas não vê as pingas que bebe. Um negócio assim, né? Ah, só vê as, as pingas que toma, mas não vê os tropeços. É uma verdade, assim. As pessoas só vão olhar onde você erra. E esse isolamento externo da vida, né? A dor que é prolongada por várias vezes afasta as pessoas. É um tema extremamente humano e realmente atual. Nunca teve tão vivo como agora. Davi chega no verso 13 ao 16, o silêncio com a submissão. É, é, ele fala lá, armam ciladas contra mim, o verso 12, só para a gente passar aí. O que tramam tirar minha vida, os que procuram fazer mal, dizem coisas perniciosas, imaginem engano todo dia. Aí esse silêncio. O verso 13, mas eu, como surdo, e ele fala, mas eu como surdo não ouço, o qual mudo não abre a boca. A gente tem que ouvir calado. Davi escolhe não se defender. No final, agir como surdo e mudo é a melhor coisa. Melhor ficar calado. Como diz Tiago, apressa-te no ouvir e seja tardio no falar. Até o tolo, quando se cala, como diz Provérbios, passa por sábio. E aí ele chega, o verso 14, sou como efeito, como quem não ouve, e cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu, porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim, e contra mim se engrandeça quando me resvala o pé. Ou seja, e aí ele vai continuando, né? Verso 16, resvala um pé, e aí ele fala lá, né? Opa, o verso, só até aí, o verso 16, resvala o pé. Uma coisa legal aqui é que, assim, é, tudo que as pessoas querem quando você já está morto, a verdade é essa, é chutar o morto. Então, assim, não adianta justificar, não adianta se defender, melhor mesmo ficar calado e a pessoa gosta mesmo, você errou aqui, aqui, aqui. Aham. E, né, isso não é fraqueza, é confiança de Deus que é seu juiz, né? Essa postura aponta o Messias. Davi representa esse tipo de Messias. Jesus, lá no Salmo 53, que ele vai falar sobre o servo não abrir a boca. Isaías 53, desculpa. Então, essa que é a nossa questão. É melhor, às vezes, ficar calado. Do verso 17 ao 22, aí, essa conexão futura aí, que Davi entende, a confissão e a esperança. Pois estou prestes a tropeçar. Ou seja, ele já estava assim, eu não imagino, você pode aqui imaginar qualquer coisa, eu não vou falar, mas ele já falou, nossa, eu estou prestes a tropeçar, sei lá o que estava passando na cabeça dele, a minha dor está sempre perante mim, então ele, não sei,
né? O que é isso? Qualquer coisa que a gente falar, às vezes o religioso vai poder falar, você não sei o quê. Então, você entenda como quiser, né? Esse verso 17 aqui. Mas eu sei que a dor de Davi era muito grande e confessa a minha iniquidade. Suporte tristeza por causa do meu pecado. Eu acho que ele tava, se passasse alguém, ele era capaz de pegar a espada e matar um indivíduo só porque estava irritando ele. Tamanho era a dor ali. Ou não, né? Vai saber. E aí ele vai falando, né? Confessa a minha iniquidade, suporta tristeza. Davi, ele dá uma virada espiritual agora, né? Ele reconhece que pecou e aí ele traz a dependência de Deus. Confessa a minha iniquidade, suporta a tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos que, sem causa, me odeiam. Os caras estão lá enchendo o saco, pelo amor de Deus. Verso 20, da mesma sorte que pagam o mal pelo bem. São meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te a me socorrer, Senhor, salvação minha. Então, Davi traz essa dependência de Deus e ele fala: Deus, adianta aí, porque a dor é muito. Mesmo em dor, a nossa fé tem que gritar mais alto. Deus ainda é chamado de minha salvação. E eu acho tão legal porque Davi termina, mesmo dor, a questão do pecado, a questão da culpa, do peso da culpa, ele fala: socorre-me, Senhor, da minha salvação. Né? E Yeshua, né? Yeshua, Yeshuate, socorre-me, minha salvação. Então, nesse salmo a gente pode ver exatamente, Deus vai corrigir o justo quando clama por misericórdia. Não importa o peso aí do meu, do seu pecado, da culpa, né? Não do pecado, mas da culpa do pecado. Ele sempre é muito pesado e infelizmente destrutivo e abrange todas as áreas, corpo, alma, relações sociais, tudo é afetado com o pecado. A nossa confiança vai embora. É interessante isso. O medo realmente toma conta de muitas áreas da nossa vida. Mesmo em culpa, há um caminho de restauração. Por isso que nós estamos aqui. É, a iniquidade, a raiz da iniquidade aparece de várias formas. Mas Deus é a relação da nossa aliança. Yeshua é a nossa salvação. Tem o nome de Jesus, traz isso. Então, reconhecer o pecado é o início da cura. Reconheça, nesse dia você possa falar: Deus, olha, eu tenho errado aqui, 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 e eu quero mudar a minha vida, eu peço perdão. O sofrimento talvez possa ser um instrumento de uma reflexão espiritual, não porque eh, Deus quer que você sofra, mas porque a nossa alma não se alegra com as nossas falhas. E Deus não nos abandona em meio à disciplina. Deus não é um pai que bate e sai. Agora pensa aí o que você fez. Não, é um pai que fala: olha, a disciplina veio porque você errou. Mas vem cá, que a gente pode fazer agora para não errar mais? Eu sempre vejo, não vi assim, mas hoje eu vejo Deus assim. Ele é o ideal para momentos de arrependimento profundo, dor emocional intensa, sensação de abandono. Talvez você se encaixe aí, ou eu, né, em alguma dessas, ou até nos três, né? A dor sempre vai revelar um estado espiritual na nossa vida. E o silêncio geralmente pode ser a maior defesa que você possa ter hoje. Não precisa justificar, não precisa é, se manifestar. A confissão do pecado, ele abre caminho para a restauração. E Deus continua sendo sempre, sempre, sempre o nosso refúgio, mesmo quando nos corrige. Amém? Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, como diz Davi, sonda, vê em nós
o que há de pecado, o que há de errado, tira de nós, perdoa-nos, transforma a nossa vida, traz um novo no nosso coração, tira todo o peso da culpa, todo o medo, todas as mentiras, para que possamos, ó Deus, ter uma vida transformada. E se alguém vive isso nesse dia, o Senhor nos permita orar por ela, abençoar e dizer que essa vida é preciosa para ti, Jesus. É um filho, uma filha amada de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado aí de outono. E em breve, uma frente fria está chegando, mas Deus certamente vai aquecer nossos corações. Amém? Deus abençoe a todos.